Então, pessoal, fazer a parte 3 agora, da fase fotoquímica, para a gente terminar. Então, a gente parou nessa imagem. Então, a gente tem, né, o complexo antena. Esse complexo antena recebe energia e canaliza essa energia para o centro de reação. Lembrando que a gente tem vários pigmentos, né? Então, aqui, ó, carotenoides, né, clorofila B e aí clorofila A formam o complexo antena. Tá certo? Então, dentro da bioquímica, da fotossíntese, existe o esquema Z da fotossíntese. O esquema Z, se a gente olhar aqui, ó, é um Z deitado. Ó. Você tem essa parte, essa parte, essa parte e essa parte. Tá? Então, a gente chama de esquema Z da fotossíntese. Como é que funciona? Eu vou tentar explicar para vocês o funcionamento do esquema Z. Olha só, essa parte basal aqui, né, que a gente chama aqui fotossistema 2 e fotossistema 1. Então, antes de iniciar explicando, que a gente tem que entender que o esquema Z da fotossíntese ele é composto de dois fotossistemas. O que é fotossistema? Fotossistema é o centro de reação ali que vai receber energia, né, que vai transportar essa energia. O fotossistema 1 foi descoberto primeiro. E depois foi descoberto o fotossistema 2. E aí, entendeu que o fotossistema 2 ele vinha primeiro, antes do fotossistema 1. Só que pela sequência aqui da descoberta, ficou, né, do jeito que está. Então, o fotossistema 2 vem primeiro, depois o fotossistema 1. Então, essa parte aqui de baixo, né, que seria o sistema complexo antena, fotossistema 1, 2. Chega a luz, irradia a luz, essa energia ela é canalizada para o centro de reação. No centro de reação ocorre a liberação do elétron. Esse elétron ali tem grande quantidade de energia. Então essa seta aqui, ó, ela está o quê? Caracterizando, mostrando a quantidade de energia que é liberada. Essa energia liberada, ela passa por uma cadeia de transporte de elétrons. O que é essa cadeia de transporte? Está vendo que o elétron está correndo nesse sentido? Quando o elétron corre nesse sentido, ele está o quê? Dissipando energia, liberando energia. Nessa liberação de energia, vai acontecer o quê? Vai acontecer algumas reações na qual o hidrogênio que está na camada externa, aqui no estroma do cloroplasto, ele entre para dentro do lúmen do cloroplasto, tá? Então, aqui a gente vai ver que tem aqui, ó, a membrana, tá? Esse fotossistema ele está ancorado na membrana e nessa cadeia de transporte de elétron aqui, ó, a liberação de energia. Vocês concordam comigo que o elétron ele está energizado, Essa energia ela tem que ser dissipada, né? Então aqui essa energia ela tem que ser dissipada e a forma dela ser dissipada é trazendo hidrogênio que está aqui fora para aqui para dentro. Então reações acontecem com algumas proteínas que faz com que o hidrogênio que está aqui fora entre aqui para dentro. Eu vou explicar o porquê disso, tá bom? Mas no primeiro momento entenda que acontece isso. Fotossistema 2 recebe energia, essa energia ela é canalizada para o centro de reação, esse elétron ele é escapado, e aí ele passa por uma cadeia de transporte e libera energia. E aí esse elétron chega no fotossistema 1. No fotossistema 1, há o quê? Uma energização também. Então ocorre aqui o centro de reação, aqui um complexo antena, leva essa energia para o centro de reação, que também há um escape de elétron. E esse elétron, ele também passa por um complexo de proteína, por uma cadeia também de transporte de elétron aqui, e a função principal é o quê? Transferir esse elétron para o NADPH. O NADPH, pessoal, nada mais é do que o quê? Um transportador de elétrons. Tá? Então o NADPH ele captura esse elétron e leva esse elétron para ser usado em outro local. Então é uma forma de você pegar uma coisa que é extremamente energética, que é o elétron, colocar ele dentro de uma molécula, depois levar ele para outro local, que é lá para a fase bioquímica. Tá?
Então, aqui, para a gente fechar o esquema Z da fotossíntese. Esquema Z tem dois fotossistemas. Sistema 2, fotossistema 1. Fotossistema 2 inicia, né, a complexo de antena, energiza esse complexo de antena, canaliza essa energia até lá o centro de reação e esse elétron ele é liberado. Esse elétron é liberado pelo átomo ali do magnésio. Como é que esse elétron é reposto? Esse elétron é reposto pela fotólise da água. A água é quebrada e aí repõe esse elétron. Pessoal, para ocorrer a quebra da água, para ocorrer que esse elétron ele seja liberado aqui, existe um micronutriente que é extremamente importante, que é o manganês, tá? O manganês, ele é um micronutriente, que é um nutriente catiônico, que a gente chama micronutriente catiônico, ele faz parte da fotólise da água. E esse elétron, ele é liberado pelo manganês e depois ele é reposto pela água. Tá? Não se preocupa muito com isso, como é que é feito, porque não é de interesse. O que a gente tem que entender? Se falta manganês, falta o quê? Fotossíntese. Sem manganês, não há fotólise da água, não há transferência de elétron para o fotossistema 2, não há esquema Z da fotossíntese, não há produção de NADPH, não há produção de carboidrato. Moral da história, faltou manganês, falta produção de carboidrato. Certo? Então, o manganês, ele é essencial, importante na fotossíntese, na fotólise da água. Ele auxilia o transporte de elétron na fotólise da água, tá? Então, ele captura esse elétron da água e transfere esse elétron para o fotossistema 2. É isso que eu quero que vocês entendam. E aí, o fotossistema 1, ele vai liberar esse elétron que vai ser jogado esse elétron no NADPH. E esse elétron que é colocado no NADPH, ele é liberado aqui pela molécula também de magnésio, tem que ser reposto. Quem que repõe esse elétron? Quem repõe esse elétron é a fotossistema 2. Então, fotossistema 2 libera elétron que vai ser reposto pela água e esse elétron vai repor aqui o elétron que é escapado do fotossistema 1. Certo? Pessoal, complexo um pouco, tá? Mas vamos caminhar aqui. Olha só, cloroplasto, tilacoides, aqui é a membrana do tilacoide. Então, vamos pegar aqui, ó, uma membrana aqui do tilacoide. Aqui está a membrana do tilacoide, membrana plasmática. Ancorado na membrana plasmática, a gente tem o quê? Os fotossistemas e as proteínas, que são aqui, ó, a cadeia de transporte de elétrons. Então, aqui, ó, luz chegando, fotossistema 2 atuando. Olha quem está aqui, ó, manganês. Manganês auxilia na quebra da fotólise da água. Então, o manganês, ele libera hidrogênio, ele libera elétrons, né? Que vai repor ali o elétron perdido no fotossistema 2. Esse elétron vai vir da água. Elétron vai para essa proteína, BQ, aqui é o PQ. Essa proteína ela vai pegar esse elétron. Parte dessa energia vai ser usada para quê? Transportar, olha aqui, ó, que eu falei, hidrogênio. Esse hidrogênio ele vem para o lúmen, ele é colocado dentro do lúmen. Esse hidrogênio aqui, ó, ele é colocado dentro do lúmen pela essa dissipação dessa energia. Lembra que eu falei? Aqui, ó, no ar aqui uma dissipação de energia. Olha aqui, ó, como é que acontece. Essas proteínas, elas usam essa energia, né, nessas reações para colocar o hidrogênio que está aqui fora no estroma para dentro do lúmen. E aí, a passada agora desse elétron para o fotossistema 1. O fotossistema 1 também é energizado, libera elétron que vai aqui produzir NADPH. Esses hidrogênios, pessoal, dentro do lúmen vão ser usados para produzir o quê? ATP, que eu vou explicar para vocês daqui a pouco, tá? Então, a produção de ATP vem da passagem de hidrogênio por uma proteína chamada ATP sintase. A gente vai comentar mais para frente. Então, faz todo sentido o que eu falei antes. Mais uma vez aqui, pessoal, ó, membrana do tilacoide. Então, ó, lembra que o tilacoide está empilhado?
Então aqui, ó, membrana de um tilacóide, membrana da parte de baixo, membrana do outro tilacóide, e aí vai. E aqui tem uma legenda, ó, fotossistema 2, fotossistema 1. O que eu quero chamar a atenção para vocês? Sempre na membrana externa, ó, aqui é uma membrana externa e aqui outra membrana externa, né, que faz aqui contato com o estroma. A gente vai ter o quê? Fotossistema 1 e ATP sintase. Fotossistema, na verdade é fotossistema 1 e ATP sintase. Internamente, a gente vai ter o quê? Fotossistema 2. Olha aqui, ó, parte interna aqui, ó, do cloroplasto. Parte interna do cloroplasto, eu vou ter fotossistema 2, certo? Olha aqui, ó. Olha a legenda. Ó, fotossistema 2. E na parte externa, eu vou ter, olha aqui, ó, ATP sintase. ATP sintase. Aqui, parte externa. E além da ATP sintase, eu tenho o que aqui, ó? Fotossistema 1, molécula do fotossistema 1 e assim por diante. Só isso que eu queria chamar a atenção, que faz todo sentido para o que eles produzem. Então, NADPH é produzido pelo fotossistema 1, né? E o ATP é produzido pela ATP sintase. Pessoal, aqui, ó, a energização da molécula, né, do centro de reação, ela chega no topo aqui do centro, né, de antena, do complexo de antena, e quem recebe essa energia primeiro é os carotenoides. Depois essa energia é passada por clorofila B e aí depois recebida pela clorofila A. O carotenoide, pessoal, ele serve como protetor solar para a clorofila A. Então ele consegue o quê? Segurar aquela ímpeto, aquela quantidade de energia que chega. Parte dessa energia ela é perdida em forma de calor. Então, a energia é perdida em forma de calor. E aí, 50% dessa energia que chega é perdida em forma de calor. Aí a outra parte que vai ser transferida aqui para o clorofila A, que depois vai para o centro de reação aqui, para o fotossistema, né, 2. O que eu quero chamar a atenção? Que sem carotenoide a gente não tinha clorofila A, porque a energia ia ser tão grande que ia matar, ia exterminar, eliminar a clorofila A, tá certo? Então, existe alguns herbicidas que inibem a produção de carotenoide. Quando não há produção de carotenoide, consequentemente, há extermínio ou eliminação aí da clorofila e com isso morte da planta, tá bom? Então fique aí atentos, né, que o complexo de antena precisa ter carotenoide para segurar 50% aí no mínimo da energia que é irradiada sobre a planta. Então aqui, pessoal, mais um sistema Z aqui da fotossíntese, né, só para a gente ver aqui a quantidade de proteínas que existem nesse sistema Z. Então eu não vou ficar falando sobre cada uma, né? Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4 complexos de proteína. Depois vem para o complexo citrocroma B6F. Depois passa aqui para a plastoquinona. E aí esse elétron chega no fotossistema 1. Depois ele vai e passa por uma série de proteínas. Olha a quantidade de proteína, ó. A0, A1, ferridoxina, ferridoxina A, ferridoxina B. Aí chega para ser transferido esse elétron para o NADPH. Então, assim, série de coisas que acontecem, que a gente não vai perder o nosso tempo com isso. Então, mais uma vez aqui mostrando que a membrana aqui do tilacoide, né? Essa membrana plasmática aqui do tilacoide. Dentro dessa membrana estão inseridas aqui o fotossistema 2, chega a luz, libera elétrons. Aqui, ó, plastoquinona, a primeira proteína, pega esse elétron, e aí essa energia desse elétron é usada para o quê? Empurrar H+ para dentro do lúmen do tilacoide, certo? E aí depois esse elétron ele passa para o citocromo B6F, essa energia também é usada, e aí vai para a plastoquinona, e aí plastoquinona chega o elétron no fotossistema 1. Esse elétron, pessoal, ele pode voltar. Aqui, ó, tá vendo essa linha pontilhada? É a volta do elétron. Então, você lembra que eu falei em sala de aula que pode haver uma circulação cíclica do elétron? Essa circulação cíclica ela pode ocorrer tanto aqui na plastoquinona,
né? Que ele vai aqui para o citocromo B6F, olha a linha pontilhada aqui que vocês vão conseguir entender, ó. O elétron ele vai e volta, ele vai e volta. Então isso aqui é cíclico, ou ele pode também aqui ó, no fotossistema 2, chegar aqui, né, nessa proteína e voltar aqui para o citocromo. Mas isso aqui, pessoal, não se apegue a isso, eu não vou perguntar isso em prova, isso é só a título de curiosidade. Vamos pegar aqui o sistema normal, né? O que a gente tem que entender é que às vezes ele pode fazer esse sistema de voltar. Isso é um mecanismo que a planta tem, às vezes para dissipar energia, não é? Em algum momento, ela pode fazer com que esse elétron, ele, ao invés de seguir, né, aqui para a produção de NAD, ele volta aqui para o citocromo, certo? E aí, pessoal, mais uma vez aqui no fotossistema 1, a produção de um NADPH e o hidrogênio produzido tanto na fotólise da água e tanto aqui na introdução dele aqui pela prostoquinona, ele é usado aqui para produzir ATP. Então, aqui há o que? Um alto gradiente de potencial eletroquímico. Então, esse alto gradiente ele é produzido pela diferença de pH. Como aqui, pessoal, aqui dentro do tilacóide, aqui, ó, nessa parte aqui de vermelho aqui, ó, eu vou pintar, que é o lúmen. Eu tenho muito H+, muito próton, meu pH ele está muito baixo. Então, o pH aqui é em torno de 4. E aqui eu tenho deficiência de próton, então concentração baixa. Então, o pH aqui está em torno de 8. Se eu tenho um pH 4 dentro e um pH 8 fora, o que acontece? A tendência é de haver o quê? Um alto gradiente de potencial eletroquímico, muito hidrogênio aqui, pouco hidrogênio aqui. E esse hidrogênio ele vai passar por essa proteína, e na passagem dessa proteína ocorre giro aqui, né, dessa cabeça, e aí a união. Isso forma aqui uma produção de energia, como se fosse, né, uma turbina, que une o ADP mais o PI, que é o fósforo. E aí eu formo um ATP. Então isso acontece aí no cloroplasto, né, aqui na membrana do tilacoide, na fase fotoquímica. E os elétrons são armazenados no NADPH. Então o NADPH nada mais é que um transportador, que recebe e vai transportar esse elétron. Pessoal, alguns herbicidas atuam impedindo o transporte de elétrons no esquema Z da fotossíntese. Então, aquele esquema Z que eu mostrei para vocês, existe alguns herbicidas, eu trouxe aqui o exemplo aqui, ó, do diuron, né, que o livro traz o exemplo do diuron, e o do exemplo do paraquat. O paraquat, ele saiu de linha, ele não existe mais, tá? Ele foi banido aí desde 2022, ele não está mais no mercado, mas o diuron ainda existe. E o que o diuron faz? Ó, tá vendo aqui? Nesse transporte desse elétron, ele passa para cá, né? Alta energia, ele vai dissipando essa energia pela cadeia de transporte elétrico, como eu mostrei para vocês. O diuron, ele impede que esse elétron que está aqui, ó, venha para cá. E aí, se esse elétron não vem para cá, vai ocorrer o quê? Um acúmulo de elétrons aqui. E esse acúmulo de elétron é extremamente danoso para a membrana, né? Que produz aí os radicais livres que vão aí produzir uma série de danos, principalmente na membrana plasmática, vai reagir com oxigênio, vai produzir aí substâncias danosas. Essa questão aqui de impedir, pessoal, pode ser, né, de forma que o herbicida pode agir com essa plastoquinona B aqui, ó, e aí impede que ela receba elétrons, né, e aí há acúmulo de elétrons. Então, assim, pode ter uma série de formas, né, que vários herbicidas, eu trouxe só um exemplo aqui que o livro trouxe, vários herbicidas podem atuar. O modo aí que ele atua, né, pode ser de diversas formas, né, pode ser que ele pode receber esse elétron, né, então ao invés de passar o elétron daqui para cá, ó, esse elétron ele passa para a molécula, e aí essa molécula fica energizada. Então, e aí não ocorre o quê? Produção de energia, acúmulo de elétrons, isso aí que vai matar a planta. Para finalizar, pessoal, pode-se produzir ATP em laboratório. Então, isso já foi feito em estudo. Então, aqui ó, você tem uma solução com pH 4, você coloca nessa solução tilacoides do cloroplasto, tá? Então, você coloca tilacoides na solução. Essa vai entrar em equilíbrio, né? Então, esse hidrogênio ele vai entrar dentro do lúmen. E aí, você transfere, né, esses tilacoides aqui para uma solução de pH 8. E aí você acrescenta ADP mais PI, certo? E aí ocorre a saída do hidrogênio lá do lúmen
para fora, para o estroma, ele vai ter que passar pela ATP sintase e aí há uma produção de ADP. Só, pessoal, para finalizar mesmo, aqui tem o estroma do cloroplasto e aqui a gente tem a matriz da mitocôndria. Tanto o cloroplasto quanto a mitocôndria são bem semelhantes, principalmente aqui na produção de ATP. Então, sempre vai ter um gradiente de hidrogênio, né? Vai ter uma cadeia transportadora de elétrons, que vai transportar prótons para dentro da membrana e vai produzir NAD, que vai ser carreador de elétrons. Então, tanto cloroplasto quanto mitocôndria tem uma cadeia transportadora de elétrons, tem a produção aqui de NAD, aqui no caso do cloroplasto é NADPH, mas a função é a mesma. Tem uma ATP sintase que vai produzir ATP, não é isso? A diferença de um para outro é o quê? Que a energia usada aqui no cloroplasto é uma energia luminosa. A energia usada para fazer essa corrida de elétron aqui, produção de ATP, é uma energia orgânica, uma energia química, né? Então, ambos vão produzir ATP, ambos vão produzir NAD, que é um transportador de elétrons. E aqui só aquilo que eu falei, ó, toda a energia que incide, né, na folha, no topo aqui da folha, parte dela é perdida, tá? Então aqui, ó, 50% é perdida na forma de, não é absorvida, né, na forma de calor. Na verdade aqui não, aqui na verdade 50% é perdida por comprimentos de ondas diferentes. Então vamos dar um exemplo aqui, ó. Chega a energia no topo da planta, certo? Qual a energia que é absorvida pela planta? A energia que está no comprimento de onda de 400 e 700 nanômetros, né? Entre 400 e 700 nanômetros aqui a gente tem energia, tá? 400 e 700. A luz que está antes de 400 e depois de 400, ela não é absorvida. Então, comprimento de ondas não absorvidos. Então, ele é refletido, concorda? Então, 50% refletido. Então, sobrou 50%. Desses 50%, 25% a transmissão. Então, passa direto pela folha. Ou reflexão. O que é reflexão? Bate e ricocheteia, vai para outro lugar. Então, bate e desvia. Beleza? Aí sobrou 35%. 35% aqui, ó, 10% dissipação de calor. Então, desses 35%, 10% é perdido na forma de calor. Lembra lá dos carotenoides? Vai sobrar 25%. 25 aqui, desses 25, 20 é perdido no metabolismo da planta. E apenas 5 é usado para a produção de carboidratos. Voltando aqui na ATP sintase, pessoal, que eu falei, tanto do estroma quanto do mitocôndria, são bem semelhantes. Tá? Então, a ATP sintase é bem semelhante, por isso que eu posso dizer que esses processos aqui são bem parecidos. A natureza, pessoal, ela repete muito as coisas. Pra você ter ideia, a molécula de clorofila, né, com aquela parte lá que eu falei, aquele anel aromático lá com 4 nitrogênio e o magnésio, ela se parece muito com a molécula do sangue lá que transporta oxigênio, né, que é os glóbulos vermelhos, certo? Que eu esqueci o nome agora, mas se parece bastante. Então, na natureza, as coisas são bem parecidas. Então, pessoal, olha só, estava falando, ó, esse anel porfirínico aqui, ó, ele é bem semelhante à hemoglobina do sangue, tá? Então, é bem semelhante à hemoglobina do sangue. A hemoglobina transporta oxigênio e aqui, né, a clorofila aqui libera aqui o elétron. Então, assim, dentro da natureza existe muito essa semelhança entre as moléculas, beleza? Então, vamos partir agora para a fase bioquímica.